Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar um pouco sobre a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. Vem comigo, eu sou Alessandra Cardoso, sou pedagoga, neuropsicopedagoga e vamos estar conversando um pouquinho sobre esse assunto. Bem, vamos lá. Muitas pessoas tendem a entender esse conceito como a dificuldade de aprendizagem é aquilo que vem do meio externo à pessoa que está com essa dificuldade e o transtorno é intrínseco, né? Que está no meio interno dessa pessoa. Porém, esse conceito não é bem assim, porque vamos pensar aqui comigo. A pessoa que está com dificuldade de aprendizagem, a criança, seja criança ou adulto, sim, a dificuldade ela vai vir por questões externas, porém, o que acontece? Então, por exemplo, uma pessoa com questões emocionais abaladas, vamos supor, uma pessoa passa por um trauma, passa por uma situação em que traz desequilíbrio emocional, e aí a gente sabe que muitas crianças passam por situações como violência, abuso, e não só isso, sobre negligência, sobre várias coisas, e aí essa criança passa por uma situação, vamos supor, uma situação de separação dos pais, é uma questão externa que vai afetar o emocional, que é interno, e afetando esse emocional, essa criança pode vir a ter uma dificuldade na aprendizagem, né? Lá nas suas questões acadêmicas, cognitivas. Por quê? Porque uma coisa que aconteceu no meio externo abalou as suas questões emocionais e aí trouxe o que? Alteração de produção de neurotransmissores, né? Muitas crianças são levadas até a depressão, a ansiedade, a transtornos de ansiedade. Então, isso vai abalar esse aprendizado. Por quê? Porque quando nós estamos com o nosso emocional com problemas, vai afetar diretamente ali na nossa memória, porque há uma área, né, ali no nosso cérebro chamado sistema límbico que está envolvido com com o sistema emocional, ele também está envolvido na consolidação de memórias. Então, quando a pessoa está abalada, ela não vai conseguir consolidar o que? O aprendizado, não vai conseguir consolidar as memórias. E, consequentemente, vai vir o que? Uma dificuldade. Isso pode acontecer com crianças, com jovens, com adolescentes, com adultos. Então, é um fator externo que vai abalar uma questão de aprendizado. Porém, existem várias outras coisas, né? A dificuldade da aprendizagem pode vir por várias questões, né? Até uma questão mesmo de uma metodologia que não está atendendo à necessidade da criança e a criança não está conseguindo compreender o método ao qual o professor, esse mediador, está passando esse aprendizado, e aí a criança não consegue, aí ela passa a ter o quê? Uma dificuldade de aprendizagem. Também, talvez por não teve aí, por exemplo, no caso da alfabetização, que nós temos pré-requisitos necessários, né, para uma boa alfabetização, uma criança que tem que ser trabalhado o vocabulário, lateralidade, né, consciência fonológica, uma série de coisas. Se ela não for trabalhado isso aí na educação infantil, quando ela chegar na alfabetização, ela vai ter um déficit, né? Aí nas questões cognitivas para consolidar o processo de alfabetização. Então, isso tudo se encaixa o quê? Na dificuldade de aprendizagem. E, Alessandra, o que é então o transtorno de aprendizagem? Então, essa criança ela não tem nada no cérebro que vai trazer, consequentemente, essa dificuldade. Porque, na verdade, quando o pai, a mãe
professor ele identifica ali uma dificuldade, a princípio ninguém sabe se é só uma dificuldade ou se é um transtorno que está trazendo essa dificuldade. A dificuldade, na verdade, ele é um sintoma, assim como a febre, assim como uma dor de cabeça, né? Quando uma pessoa sente uma febre, pode ser uma simples gripe, como pode ser uma doença mais agravante. Então, assim também a dificuldade ali da criança consolidar a aprendizagem naquele momento, ele é um sintoma que tem que ser melhor investigado. E o transtorno são mais por questões mesmo de conexões funcionais do cérebro. Então, por exemplo, uma criança que é diagnosticada como nós conhecemos como dislexia, porque na verdade no nosso CID está o quê? Como transtorno específico de aprendizagem, essa criança ela vai ter uma disfunção, né, nas conexões de suas redes neuronais. Se for feito um exame, por exemplo, de uma tomografia, não vai aparecer nada, né? Não vai ter ali nenhuma alteração física nesse cérebro. Mas na hora, se for feito, só que hoje esses exames só são feitos a nível de pesquisa, como PET scan e alguns outros, vão perceber que a forma de funcionar esse cérebro é diferente. Por isso, o transtorno de aprendizagem, ele não vai ter, vamos botar assim, entre aspas, cura, né? Não existe uma cura, existem intervenções que vão fazer com que esse cérebro consiga, de alguma maneira, aprender. Então, vamos botar aí a questão da dislexia, que é a dificuldade realmente da leitura, da escrita, da compreensão. Então, após alguns estímulos, vai fazer com que esse cérebro crie neuroplasticidade para que haja mais conexões e que ele consiga aprender, não às vezes pela forma tradicional, vão ter que se usar outros caminhos, outras didáticas para que esse cérebro consiga alcançar e compreender ali aquele conteúdo. Então, já na dificuldade de aprendizagem, olha só, se uma criança, por exemplo, passa por um momento, como eu falei o exemplo no começo, a criança passou por um problema de divórcio dos pais. Ela ficou abalada emocionalmente, mas se esses pais forem procurar um psicólogo, fizer um tratamento, essa criança conseguir se estabilizar emocionalmente, essa trava na aprendizagem, ela pode o quê? Se normalizar, né? Ela vai conseguir voltar a aprender da forma como ela tem que, como ela talvez já era antes, né? Mas por questões, né, que ela passou ali, ela começou a não ter mais esse raciocínio, né, da forma que era antes, por todas essas questões emocionais que abalaram. Então a grande diferença é essa. O transtorno, ele não é curável, não tem cura, mas ele tem tratamento no sentido de intervenções. Então, todo o cérebro ele aprende, todo o cérebro é capaz de aprender. Então, essas crianças tendo as intervenções certas, principalmente uma forma precoce, elas vão conseguir alcançar objetivos cognitivos ainda maiores. Quanto mais cedo for essa intervenção, melhor vão ser os resultados. Então, eu convido você, né, que gostou aí dessa explicação da diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizado, você compartilhe esse vídeo, né? Faça chegar muita gente, a professores, pais, pessoas que são envolvidas com a educação. Eu te convido a compartilhar esse vídeo. Aqui nós temos nosso canal no YouTube, Neuropsicopedagogia em Ação. Também temos nossa página lá no Instagram, né? Nos segue lá no Instagram, estamos sempre postando alguma coisa. E eu te convido a ir.
a propagar esse conhecimento. Você tinha dúvida? Pode ser que um amigo seu também tenha. Pode ser que um pai, um colega, um professor, né? O professor do seu filho. Então, compartilhe esse vídeo. E ó, até mais e fique com Deus.